clássico bíblico, sequências grandiosas e um pouquinho de liberdade criativa. Como é que eu vou enfiar isso daí? Gays and girls, eu lhes apresento o Principetto do Egito. Eu já tinha visto esse filme algumas vezes, mas ele de alguma forma não me marcou. Eu, quando era criança, afastava esses filmes mais sérios, porque eu tinha depressão e 30 quilos de ansiedade só com 10 anos. Então eu queria coisas leves. E apesar de eu ter crescido numa família cristã, nenhuma história bíblica realmente me marcou, me chamou muita atenção, a não ser José. José é basicamente eu. É basicamente eu. Sim, gente, meus irmãos me odiavam e me venderam para o Egito, onde eu subi na vida à base de interpretação de sonhos. Sim, eu sei que existe um filme da DreamWorks do José. E vai ter vídeo, sim, porque a gente tá numa maratona de filmes da DreamWorks. Eu vou criar uma playlist pra vocês se situarem. A gente já começou, acho que a gente tá no segundo filme. Nossa, vão se perder nessa playlist gigante, nessa playlist imensa. Vai ter playlist gorda. Mas de um modo geral, eu não fazia quase nenhuma ideia da história de Moisés. Então pra mim era praticamente um filme inédito. O Príncipe do Egito é o segundo da DreamWorks e o primeiro em 2D. O poder de uma animação 2D para uma mulher... Ai, meu Deus. Eu tô feio porque eu tô com dor de gripe. Beleza? Vamos continuar. Meu bem, você precisa entender que a minha vida só se torna tolerada com... O filme começa com essa sequência fodástica e pesada dos escravos hebreus trabalhando em situações tenebrosíssimas pro faraó, ao som de... Que na primeira vez que eu ouvi eu pensei, que sotaque esquisito é esse dessa moça, dessa senhorinha, com todo respeito. Meu amor, nada tenho pra lhe dar, só a chance de escapar. Aí eu descobri que se tratava de Ofra Rosa, não sei se é assim que se fala, mas esta querida é a voz original de Joquebed, mãe de Moisés, que canta a versão da música em mais de uns 15 idiomas. Tem que respeitar. Durante essa música, por ordem do faraó Sete, imprecisões históricas, vamos ver muitas aqui, tá? Por ordem desse faraó fudido, todos os recém-nascidos homens de escravos hebreus deveriam ser mortos. Joquebed, uma escrava hebreia, salva seu filho colocando ele numa cesta e jogando ele no rio Nilo, que acaba levando ele até os aposentos reais, onde a esposa de Faraó o adota e cria como seu filho, chamando ele de Moisés, ao lado do seu filho legítimo Ramsés. Juro, a rainha só faltou chutar o Ramsés pra ficar com o Moisés. Por que vocês estão fazendo isso? Todo mundo só olha e ri. O tempo passa e pra equilibrar, né, o tom do filme muda completamente. Vai pra uma comédia, porque o Tonho do Moisés e do Ramsés são dois patetas. A corrida de carroças deles resulta numa queda do nariz da esfinge. E o faraó fica o quê? Feliz! Ele fica putaço, porque o Ramsés é um irresponsável e ele precisa ser o bonzão, porque logo ele vai ser o faraó, ele vai ser o próximo rei do Egito. Rei do Egito. Ronaldo, que pariu. Um templo danificado não destrói séculos de tradição. Mas um elo fraco pode partir a corrente de uma poderosa dinastia. Eu amo a relação que o Moisés tem com o Ramsés, porque essa é uma das 300 adaptações que essa história bíblica sofre. Bom, no começo do filme a gente tem um aviso gigantesco dizendo que o filme goza de várias liberdades criativas, históricas e religiosas que funcionam. No Êxodo, na história original, o Moisés é achado pela filha do faraó e não pela rainha. E essa relação de irmãos não existe. Segura esse fato. Ai, meu Deus. Em um banquete real, os altos sacerdotes apresentam a escrava Zípora, da terra de Midian, como presente para Ramsés. Mas ele não gosta e acaba sobrando por Moisés. E mais tarde, quando a Zípora tenta fugir, o Moisés vai atrás dela, por aí dá de cara com seus dois irmãos hebreus, que também são filhos da Joquebed, a Miriam e o Arão. A Miriam tenta contar a verdade pro Moisés, e o Arão, que é um bom da mole, tenta impedir. O Moisés, ele é meio paluco, né? Afinal, ele ainda é um príncipe, né? Então, ele acaba fazendo vista grossa pra tudo à sua volta, agindo como um bobão. E só quando Miriam começa a cantarolar a canção de Niná que a sua mãe cantou enquanto Moisés estava sendo posto no cesto, aí que ele começa a ter uma epifania. E o filme te lança outra pedrada, que essa é a minha favorita do filme, gente. Eu sou o príncipe do Egito em qualquer lugar. Que sotaque
aqui não lembra vocês alguma coisa? As músicas têm dedo sim do Stephen Schwartz, o compositor de Wicked, Pocahontas e Siren, dá pra ver. Além da orquestra do Hans Zimmer, que obviamente lembra muito Rei Leão, né? Ai, dá muito pra reparar que é os mesmos compositores. Se não for brisa minha, eu vou fazer um comparativo pra vocês verem também, né? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Ai, gente, não é possível que vocês não estão vendo as mesmas semelhanças. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Depois o Moisés tem uma espécie de sonho com visão, e aí todo o seu passado é revelado. O faraó diz pra ele que a decisão de matar os recém-nascidos homens hebreus era porque os escravos estavam ficando muito numerosos, e ele temia que eles se levantassem contra o Egito. O filme não mostra, mas os hebreus se tornarem escravos fazia parte desse medo que ele tinha dos hebreus se levantarem contra o Egito. Porque o filme ele já começa com os hebreus sendo escravos, mas eles só são escravos porque o faraó tinha medo que os hebreus se levantassem contra ele, entenderam? Você não entende a minha arte? Por influência de Moisés, Ramsés ganhou uma oportunidade do faraó para se mostrar responsável. Daí nessa ceninha, o Moisés ganhou um anel do Ramsés pra ser seu ajudante, e meio que aquilo vira o símbolo de união dos dois. E o nariz que eles quebraram da esfinge mais cedo, na corrida de carroças, virou estrutura pro pessoal fazer o planejamento do local. Moisés começa a reparar e ter noção de como os escravos são tratados. Daí quando ele vê um idoso sendo açoitado por um capataz, guarda, É muito importante estudar. o Moisés tenta impedir esse guarda e acaba matando o guarda ali na frente de todo mundo. O Moisés, que já estava alucinado, acaba fugindo do Egito. Moisés vaga pelo deserto, se livrando e tirando de si todo o resquício egípcio que tinha nele, com exceção do anel que o irmão deu pra ele. Até que ele encontra um poço em meio a umas ovelhinhas, onde ele ajuda as 3 filhas de Jetro, que estavam sendo importunadas por 2 bobaião. E uma dessas filhas de Jetro era Zípora. Sim, a escrava que ele deixou fugir mais cedo no filme. Ai, que delícia. Jetro recebe Moisés como um hóspede de honra, enviado como uma bênção. Nada fiz em minha vida que mereça homenagens. Deu fuga do Egito a Zípora e depois protegeu minhas filhas dos ladrões. Acha que isso não é nada? Numa música, ocorre uma passagem de tempo generosa. Moisés se adapta ali em Midian e acaba se casando com Zípora e se tornando o pastor das ovelhas de Jetro. E em um dia que ele estava ali perseguindo uma ovelhinha, ele acaba entrando numa caverna do Monte Sinai. Moisés entra em contato com Deus, que se comunica através da famosa sarça ardente, que é um arbusto em chamas. Bem bonita. E emana a voz de Deus, que é a voz do Moisés, sobreposta com a voz de Miriam. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. A fé nesse filme ela é tratada de uma forma bem suave, não é nada doutrinador ou invasivo. O que é bem mais fácil de digerir para pessoas de fora, sabe? Que não entende muito da religião, o que é o meu caso. Deus viu a opressão do povo hebreu e manda Moisés voltar para o Egito e libertar o povo dele. Não, escolheu o mensageiro errado. Você vai... Moisés volta para lá e vemos que Ramsés já tá no poder, casado e com um filho. E para o emputecimento de Ramsés, Moisés vem em nome de Deus e pede a liberdade do povo hebreu. E para provar que Deus está do lado dele, o cajado de Moisés vira uma cobra. Ramsés racha o bico, porque os altos sacerdotes deles, que são meio que uma espécie de feiticeiros mágicos, eles também conseguem fazer esses truques. Os nossos deuses podem mais. Ramsés até tenta convencer o Moisés a voltar a ser o seu querido irmãozinho, mas não dá. E aí Moisés finalmente devolve o anel. Ramsés não quer ser o menos e manda o Moisés para a casa do caralho, fazendo os hebreus trabalharem o dobro. Ramsés, por favor, tem que ouvir. Eu não serei o elo fraco. Os escravos ficam putaços com Moisés e ele se reencontra com seus irmãos. Arão continua sendo o mesmo bunda mole de sempre, ele é completamente descrente de Deus e não sei o que, diferente da Miriam, que tá lá, firme com sua fé. Moisés então tenta enfrentar Ramsés de novo. Para mostrar o poder de Deus agora, a água se transforma em sangue. Só que de novo, o Ramsés fica incrédulo com a audácia do filho da Chuca. E os sacerdotes se viram nos 30 ali pra dizer que a água ficou vermelha a qualquer custo e que eles também conseguem.
E aí, fudeu, né, gente? Mas fudeu pro Egito. Porque agora Moisés vai digitar Deus com D maiúsculo. Uma sequência musical, as famosas pragas do Egito, enfim começa. Já tinha rolado a água se transformar em sangue. Aí começa a infestação de rãs, a infestação de insetos e pragas, a morte do gado, a úlcera que causa feridas nas pessoas, a chuva de fogo e não dá pra esquecer dos gafanhotos. E se encerra com a praga da escuridão e trevas que cobre o Egito em um paralelo dos dois ex-irmãos. Eu achei lindo, achei maravilhoso. Moisés vê o seu antigo lar devastado e tenta falar com Ramsés uma última vez antes da última praga colar. Ramsés ainda se recusa a libertar o povo hebreu e a última praga acontece. A morte dos primogênitos. Os céus se abrem onde luzes descem por todo o Egito, percorrendo todas as casas daquele lugar, carregando a vida de todo primogênito que não tivesse a porta marcada com sangue de cordeiro. O filho do faraó também morre, e finalmente os hebreus estão livres pra ir. E é muito foda ver que o Moisés, ele se mostra afetado, né, porque afinal é uma atrocidade, né. Isso significa que o arco dele funcionou, desde a irresponsabilidade e maturidade, pra crise de identidade, até um discípulo humilde e empático que verdadeiramente fala por Deus. Sem contar o peso de se tratar do que um dia foi a sua família e a sua casa. Deixe-me! Aí, eu acho que é uma das minhas únicas reclamações desse filme, né, pelo menos. Quando os hebreus se dão conta que estão livres e começam a partir do Egito, toca a música Quando Se Crê, cantada pela Miriam e pela Zípora. Milagres são reais quando se crê. Só que elas cantam parecendo que estão num dueto, sabe? Tipo, minha filha. Não achei que se encaixou 100%. Porque era um momento coletivo. Eu acho que seria melhor se ele funcionasse, tipo, como o solo do Moisés. Que é ele cantando, mas ele não abre a boca pra falar, né? Porém, a música é lindíssima da mesma forma. E tem um trecho em hebraico cantado pelas crianças. Essa música, When You Believe, ganhou um Oscar e uma versão de If Otis cantada por Whitney Houston e Mariah Carey, que toca nos créditos. O primeiro e único fodendo Oscar de uma canção original dado pra uma animação que não era da Disney. Muito foda. Podem aplaudir. E após isso, Moisés e seu povo partem para a Terra Prometida, mas encontram dois empecilhos: o Mar Vermelho e a volta de Ramsés, que mudou de ideia de última hora e foi atrás do povo hebreu para impedi-los de ir embora do Egito. Deus lança uma coluna de fogo para proteger os hebreus, enquanto Moisés é instruído a levantar o cajado e bater na água, fazendo com que o mar se abra e surja uma passagem para o seu povo. E é assim, é uma coisa, sabe? É um must. O povo hebreu atravessa os dois paredões de água sobre um breu e tem até um tubarão ridiculamente enorme. E não é uma baleia, por causa da posição da cauda, que é na vertical e não na horizontal. Mas assim, ainda é um tubarão gigantesco. É uma libertadezinha artísticazinha que ficou fodástico, e eu vou passar pano como tudo que eu faço na minha vida em prol do meu entretenimento. Por que eu arrasei? Foda também é que o Arão, que era super descrente, ele é o primeiro a passar. Mas é isso. O povo atravessa, o mar se fecha e mata todos os soldados egípcios. Ramsés sobrevive e fica lá gritando da orla. Diferente da história na Bíblia, que o faraó morre junto com os soldados. Eu não sei se curti, apesar do drama entre irmãos e ele só tá fazendo ali o que foi ensinado a fazer a vida toda. Ramsés ainda era ambicioso, uma pessoa com escolhas ruins. E ele resolveu perseguir o povo hebreu até o último segundo. E falam mesmo. Só que a cena do Moisés ouvindo o grito do Ramsés ficaria mais pesada, já que ele ia morrer mesmo. E o filme devia se chamar Príncipes do Egito. Nossa, seria muito mais foda, porque é a história de dois irmãos. O filme acaba com Moisés segurando as tábuas dos 10 mandamentos, vendo o povo se estabelecendo ali, que eu creio que seja a Terra Prometida. Não sei dizer aonde que é. Se não for, me corrijam. Sabe o que me deu vontade? De bolas, brincadeira. Deu vontade de ver os 10 mandamentos. O de 56. Só que, fião, 4 horas de filme, né? Se vocês quiserem, eu assisto e faço vídeo. Mas se não quiserem,
eu faço do mesmo jeito e pau no Ronaldo. de vocês. Não tem o que falar, né, gente? 5 estrelas assim na cara do. Confesso que eu queria ter visto outros aspectos da história, coisas implícitas que eu só descobri pesquisando. Mas é falta mesmo assim, né, gente? Esse filme também ganhou uma versão musical de palco no West End de Londres. Ele parece meio capenguinha, mas eu queria tanto ver. Se cuidem, episódio do Cinéfilos, porque eu estou indo tomar um café. Tá calor pra cacete, tá quase tipo 30 graus numa noite. Ah, mas 30 graus nem é tão calor aqui onde eu moro. Meu filho, eu moro na Antártida do Brasil.